Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Glória a Deus, né? Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Pessoal, estamos de volta na nossa quinta, mensagem, ou nosso quinto episódio sobre a homossexualidade e o que a Bíblia fala sobre o conceito da homossexualidade. Estou muito feliz porque essa série de mensagens tem esclarecido muita coisa, tem dado assim embasamento para pastores, líderes de ministério, enfim, todo o pessoal que tem usado, esse material. Pode usar à vontade, não tem problema nenhum não. Pode usar à vontade para cursos, para discussões em fóruns, para podcast, fica à vontade aí, que esse material foi assim, tá disponível para que vocês possam mesmo usar da maneira que vocês entenderem e que for útil. Amém? Quero agradecer a todos os pastores, ministérios no país todo, os parceiros do SEM que nos acompanham, que se inscreveram no meu canal aqui do YouTube. Põe aí, Emílio, para mim, no Instagram, Centro de Excelência Missionária, Facebook, Centro de Excelência Missionária, e também aqui no canal no YouTube, faça a sua inscrição, assine ali, acione, o sininho ali para que você possa receber nossos conteúdos. E tem sido assim uma repercussão muito boa. E também acompanhe as séries de mensagens, as anteriores sobre o dinheiro, riquezas, que está também em 6 episódios, e maldições hereditárias, que está em 4 episódios. Sim, tem muita informação boa ali. Sejam todos bem-vindos. Então vamos dar sequência à nossa base de estudos. No episódio 1 eu coloquei de maneira bem clara que Deus estabelece esses princípios para o conceito da sexualidade. No episódio 2 nós falamos um pouco sobre esses processos do casamento, como ele protege os filhos, a primeira identidade é sexual que os pais dão para os filhos. No episódio 3 eu dou aquela embasada no processo gestacional, inclusive tem sido assim, muito discutido, até no livro que eu lancei, As 7 Heranças de Deus, o pessoal tem comprado, discutido, me perguntado. No última quinta-feira, no episódio 4, eu dei uma embasada, assim, não aprofundada, não gastei todo esse crédito, mas uma embasada mais científica, e, assim, as teorias existem um tanto, mas no episódio 4 você pode dar uma olhada aí, você vai perceber que não tem nada que comprove geneticamente, cientificamente, que uma pessoa desenvolva ou tenha um comportamento homossexual ou esses distúrbios da sexualidade. Não há como, Vou reforçar, Deus nunca errou na forma. Agora no capítulo 5 eu vou trabalhar o conceito mais religioso, bíblico, como que as igrejas assim estão vendo todo essa nova onda. Eu entendo que isso vai passar, essa coqueluche de essa amontoado de gênero, essas discussões toda maluca que está tendo aí, até porque o acesso à informação hoje está muito fácil, assim, essa geração agora de 15, 20 anos está tendo mais informação do que nós tínhamos lá atrás, mas isso não significa que eles entendam e são sábios, porque informar é diferente de ensinar, Informar, de certa forma, vai te engordar, ensinar vai te nutrir. E eu vou bater um pouco aqui agora no campo mais da igreja, o papel da igreja, e desmistificar algumas teorias, desmistificar alguns processos quanto à homossexualidade quando se traz para o campo espiritual. E eu vou usar um texto que está em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, do verso 1, ali diz assim, no ano da morte, eu até vou ler aqui, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Eu vou só assim basar um pouco nesse capítulo 1, onde eu quero chegar. Eu vou trabalhar um pouco agora sobre esse conceito essa teoria ou dessa mentira, eu vou usar essa expressão, essa mentira que foi criada em volta do conceito da homossexualidade e essa guerra ideológica de que uma criança pode escolher o que ela quer ser. Isso é absurdo.
de que Deus ama o homossexual de qualquer forma, ama o que ele faz, isso é mentira, ok? Então nós vamos começar a trabalhar em cima disso. Por que eu peguei o texto de Isaías 6? Porque esse capítulo 6 de Isaías remete a uma história lá do rei Uzias. Se eu não estiver enganado, acho que está em 1 Crônicas 26, né? Acho que é 1 Crônicas 26, que fala sobre o rei Uzias. Deixa eu ver se é 1 Crônicas 26, que fala sobre a história do rei Uzias, né? É isso mesmo, não, 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 26 fala sobre a história do rei Uzias, isso mesmo, não é a primeira não, perdão, 2 Crônicas 26 fala sobre a história do rei Uzias, esse mesmo rei Uzias que Isaías agora diz que ele morreu. Então, esse rei Uzias, a história conta que ele foi reinar novo, você vai ler lá em 2 Crônicas 26, reinou novo, tinha um discipulador chamado Zacarias, era um profeta, ensinou ele um tanto de coisa. E no versículo 15 do capítulo 26 de 2 Crônicas, a Bíblia fala assim que ele cresceu de uma maneira tão extraordinária, tão poderosamente, assim que Deus o ajudou, que ele cresceu poderosamente. Até aí, tudo bem. Só que no verso 16 começa assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Uau! Onde eu quero chegar? Por que eu quero fazer esse link? Preste bem atenção. Hoje em dia, de uns 10, 15 anos para cá, esse conceito da homossexualidade veio muito à tona. Eu trabalho em escolas, eu tenho um trabalho que chama-se Talitha Kumi, que faz aconselhamento em escolas com adolescentes e jovens que estão fora do eixo. Então, esse conceito, essa guerra ideológica de que você pode ser o que você quiser, de que ser homossexual hoje é uma vitória, de que a igreja cristã evangélica, né, que vive os princípios, não ama o homossexual, os lésbicos, os gays, que a igreja abomina esse povo. Isso é tudo uma mentira. Eu entendo que muitos ministérios, inclusive esses ministérios mais assim históricos, não têm tato, não sabem lidar com esse processo do homossexual devido ao conceito de repente até por não estudar ou não ter interesse nesse tipo de situação, porque você tratar hoje um homossexual, uma pessoa que tem esses distúrbios na área sexual, isso dá trabalho, em média são 5 anos de recuperação, 5 anos de reeducação. Não é só você orar e soltar a pessoa, tem todo um processo de reeducação, que são as bases que eu coloquei nos episódios anteriores. Então, a igreja hoje, o universo gospel, crente, sei lá o nome que você queira dar, worship, church, a igreja em si, ela de certa forma, ela não acompanhou esse processo de estudo. Tem que estudar essa evolução, eu vou usar essa palavra, essa evolução de ideologias, de que, assim, conforme antigamente quando aparecia um caso de homossexual na igreja era abafado, um caso de adultério era abafado, né? Esses ministérios maiores, o pastor daqui joga lá, afasta o cara daqui, joga em outro canto, não era resolvido, era abafado, era escondido, e resolver dá trabalho. Então, como eu coloquei aqui, né, abandonar um vício é menos doloroso do que mantê-lo. E com esse ponto, muitas pessoas que chegavam na igreja hoje, assim, nesses anos, com esses distúrbios, com essas perturbações, com essas inclinações homossexuais, desejo pelo mesmo sexo, essa inclinação, essa intenção, essa perseguição, essas desordens sexuais, a igreja tratava como se fosse um demônio, né? Ah, é um demônio, tem que orar, fazer culto de libertação. De certa forma, existe uma exploração espiritual sobre isso, eu já falei sobre isso, uma construção espiritual, existe, claro, mas não é o todo, né? Até porque demônio ele se alimenta de feridas, de traumas, de processos não resolvidos, falta de perdão, e inclusive de pecados não confessados e não resolvidos, porque as trevas é a topografia, é o limite do diabo, né? O príncipe das trevas. Então aquilo que está em trevas está quando quando a Bíblia ensina de que não deis lugar ao diabo, é exatamente isso. Não deixe a sua vida oh Jesus, na área
do diabo, nessa topografia, esse espaço geográfico que é as trevas. Tem que trazer luz. E enfim, assim, de pesar, né, muita gente se decepcionou com essa conduta cristã de não entender as vertentes, as raízes que constroem um desvio da homossexualidade. Então, a igreja ela desenvolveu muita coisa, avançou muito no campo evangelístico, avançou muito no campo tecnológico, muitos ministérios poderosos assim no sentido de abrangência, investe milhões em missões nos países degradados. Hoje tem ministério para tudo, ministério para criança, ministério para adolescente, ministério para cuidar de prostituta, tem de tudo, casos de recuperações e tudo. Mas quando fala do conceito da homossexualidade, parece que arrepia tudo. Então, onde eu quero chegar? A igreja hoje, a Bíblia, ela tem resposta e solução para isso. Eu trabalho com aconselhamento, libertação, cura interior, mapeamento há muitos anos. E como eu falei nos episódios anteriores, tem como arrumar. Essa ideologia, essa mentira que está sendo pulverizada pelos meios de comunicação, de tecnologia, de que a igreja não sabe lidar com isso, tem uma parte ali que é verdade. Tem muitos ministérios que não sabem. Não é porque eles não têm ferramentas, é que eles não querem. Dá trabalho. Mas hoje tem escolas, tem muitas escolas, muitos profissionais que trabalham essas áreas, inclusive o SEM. Então há como arrumar. Então hoje uma igreja ela precisa entender que, embora ela tenha crescido poderosamente, assim, eu estou usando essa figura do rei Uzias, ela deixou os princípios bíblicos de entender os conceitos de como se constrói uma personalidade, como as heranças que Deus estabeleceu para cada fase, e se exaltou, que é o conceito aqui. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Então, o que houve? Houve um racha, eu vou falar isso, né? Houve uma divisão, porque a conversa é assim, se você não me aceita, então eu vou achar alguém que me aceite. Mas não é essa a fala. Essa fala é uma fala, me perdoa, uma fala ideologicamente pobre, burra. Não é se você não me aceita. É assim, se você não consegue resolver o meu problema, se você não consegue entender o que eu estou passando, então eu vou procurar alguém que entenda. Só que quando essa pessoa que tem esse distúrbio homossexual vai procurar alguém, ele vai procurar alguém igual ele, que respalde o que ele está vivendo, não que o confronte, o que o ajude. Por isso que surgiu um tanto de ministérios hoje aí que lidam, que trabalham com essa ideologia da homossexualidade, de que Deus ama você acima de qualquer coisa, que Deus ama você, a pessoa, né, eu, você, seja quem for, independente do que você faz. Isso é errado. Isso é errado. As igrejas, os ministérios hoje esqueceram de ensinar, por ter se fortificado, de que isso é uma falácia, isso é uma mentira, até mesmo alimentada por pastores, líderes, ministérios, gente mal resolvida, que entende que o fato de eu não confronta mais o meu pecado, não quer saber como isso aconteceu. Fique aqui, tá tudo certo, Deus quer teu coração e você vai para o céu. E não é assim que funciona. Até porque Deus não prometeu levar ninguém para o céu e nem prometeu livrar ninguém do inferno. Deus deixou todas as condicionais para nós não irmos para o inferno e as condicionais de nós irmos com Ele para o céu, embora você entenda o céu, né, essa questão de conversão. Então, existe hoje, nessa guerra de ideologias, a igreja, os ministérios se esconderam, dizendo assim, esse tipo de situação nós não queremos lidar porque dá trabalho, então nós queremos vamos evangelizar, vamos para a rua. E aí a pessoa vem para a igreja e ela não consegue compreender tudo essa linguagem evangeliquez, e aí ela se perde porque ninguém consegue compreender, ninguém dá uma resposta a essa pessoa que está com essas tendências, essas perseguições, essas práticas homossexuais. Por que eu estou assim? O que a Bíblia fala disso? E as igrejas não conseguem dar resposta. Então ela vai procurar alguém que respalde o comportamento, não que o confronte. Estão compreendendo? Isso não vai dar certo. E aí surgem esses sérios de processos, de ministérios, de comunidades,
de segmentos que vão fatiando, e é curioso, porque muito se fala de preconceito, de perseguições, né, questões de ideologia. Ah, você está sendo preconceituoso quanto ao que eu acredito. Não, não é isso. É que a Bíblia ela nos ensina a ter um conceito, e esse conceito sim é verdadeiro. E são muitas pessoas radicais, muitas pessoas que não conseguem compreender porque se fortificou essa área de realeza, esse princípio de orgulho, se fortificou tanto dentro dela que ela não consegue mais enxergar as verdades de Deus, de que Deus o ama, mas Deus não aceita o que você faz. Isso tem diferença. Deus ama a pessoa porque assim Deus o criou, mas Deus não pode aceitar esse comportamento leviano, essa área de soberba. Você pode reparar que tem muita gente, assim, tanto do lado igreja quanto do lado dessas ideologias, que eles não conseguem se entender. Por quê? Porque o conceito de orgulho está grande. E sabe o que acontece? Nasce lepra na testa, que é o que aconteceu com o rei Uzias. E quando nasce lepra na testa, por que Deus colocou a lepra na testa de Uzias? Para que Uzias pudesse todos os dias se olhar no espelho e ter a chance de se arrepender e voltar atrás. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia nos ensina que ele jamais lança fora um coração aquebrantado e contrito. Só que Deus não pode aceitar esse tipo de comportamento. É inaceitável. Orgulho, soberba, a criação de uma verdade infundada, a não aceitação de confronto, a não aceitação de conserto, a não aceitação de ser negado, porque quando você diz não para essas ideologias, a impressão que é o apocalipse, é o Armagedon. Nossa, você disse não para o meu comportamento. E é não mesmo, não pode viver assim. A Bíblia, a igreja, de certa forma, ela tem os seus processos corretos, como em qualquer lugar. O governo tem, a casa de família tem. Então eu estou na minha casa, então aqui dentro da minha casa existem princípios que são seguidos. Eu não posso tolerar conceitos aqui que vão contra as morais, os processos morais de bons costumes. Chame como você quiser, quadrado, retrógrado, fundamentalista, seja o nome que você queira dar. Só que as verdades elas têm que ser estabelecidas. E essa guerra de ideologias é exatamente isso. De um lado eu tenho ministérios que não sabem lidar com isso, então eles tabula, não, é tudo demônio. Tudo demônio, gente que não tem que expulsar o demônio, e não é. De certa forma não é. O demônio tem um efeito, mas não é. E do outro lado tem essa turma também ideológica, de que se ninguém me ama, eu vou achar quem me ama e você não tem nada com isso, não se meta na minha vida, meu corpo, minhas regras, eu sigo e é assim mesmo. E Deus me ama e aceite isso. Também não vai dar certo. Isso é lepra na testa, isso é um fundamento corrompido. Ambos os lados se exaltaram. E sabe o que acontece quando isso se fundamenta? Os céus se fecham. Pode reparar que a vida de uma pessoa que ela embrenha-se nessas ideologias, nesses pensamentos, nesses fundamentos assim mais grosseiros, mais radicais, você pode reparar que ela pode até ter uma aparência de vida boa, mas no fundo ela está doente, está com lepra, no sentido de as emoções doentes, tem feridas ali, tem fortalezas, tem vícios de comportamento. Ela pode até estabelecer um valor de, puxa vida, olha como eu sou realizado. Mas no fundo, ela sabe o tamanho do estrago que foi feito. E aí o céu se fecha. A impressão é que o mundo fica cinza. E aí eu vou procurar subterfúgios nesses processos. Eu vou procurar escapes. Então, de certa forma, um homossexual, lésbico, gay, homem, mulher, enfim, o que ele quer? De certa forma, o que ele quer? Ele quer ser compreendido, quer ser aceito pelo que ele é, mas ele não quer ser confrontado a arrumar aquilo que transformou o que ele é. E aí a igreja, do outro lado, fundamenta tudo no demônio. Tudo demônio, tudo espiritual, tem que fazer culto de libertação de sexta-feira. Não é, também tem errado. Ambos estão errados.
Eu sei do que eu estou falando porque eu trabalho com igrejas e ministérios que estão assim hoje vivendo novos processos porque, puxa vida, erraram demais. Como eu falei no episódio anterior, sim, tem cura, tem jeito, dá para arrumar. Lógico, tem sequelas que vão ficar permanentes, tem sequelas que são temporais, né? Então, de repente você faz um corte, vai ficar uma cicatriz, vai doer um pouco, mas sara. Agora tem escolhas que a pessoa faz quando entra embrenha nessa busca incessante de querer ver os céus abertos, de querer ver Deus, de querer achar o princípio de tudo aquilo que o constituiu dessa forma. Ela vai fazer escolhas que podem custar-lhe assim toda a vida. Escolhas que vão virar sequelas permanentes. Puxa vida, isso é muito triste. Essa guerra de ideologias, pessoal, todos perdem. Todos perdem. Mas a Bíblia ensina que quando a área de realeza morre, que é Uzias, a Bíblia diz que o ano que morreu o rei Uzias, porque na história aqui de 2 Crônicas 26, a Bíblia fala que ele foi confrontado pelos sacerdotes e viveu isolado até a sua morte, porque ele não quis reconhecer a lepra na testa. Isso fala de caráter corrompido, fala de mente doente, fala de fuga do passado, fala de aversão às verdades, fala de não a tudo aquilo que é considerado correto. Deus não nos chamou para viver o normal, Deus nos chamou para viver o correto. Então, nesse quinto episódio, eu quero fundamentar esse conceito dizendo que a igreja cristã evangélica tem hoje assim, muitos ministérios, muita gente séria trabalhando nesse processo da homossexualidade, porque assim como a homossexualidade ela é condicionada, ela pode ser reeditada, santificada e pode promover muita luz na vida de muita gente. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalho com gente assim há muitos anos e tem, se você, como eu disse, se você procurar no YouTube você vai achar um tanto de coisa. Mas a lepra na testa não deixa, os céus se fecham, o princípio de orgulho, realeza, as nossas áreas de realeza têm que morrer, eu tenho que abandonar um vício, porque ficar segurando ele ali pode doer muito mais do que você soltar. E lembre-se, se você se casar com um ciclo de vida, quando chegar o outro ciclo, você vai ficar viúvo. Ciclos nos levam a novos patamares. E a sexualidade ela pode ser sim consertada, reeditada, santificada, ajeitada, seja o nome que você queira dar. Essa guerra de ideologias, pessoal, só pode ser combatida com um princípio, a verdade. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E também quero encerrar esse capítulo 5 dizendo que você que está me ouvindo, você que está me vendo, você líder de ministério, até mesmo você que não acredita em Jesus, pode me procurar, a gente conversa. Eu vou dar várias direções que pode sim entender essas construções da sexualidade corrompida. Tá? Então, cuidado, porque pode ser que você teve uma base muito boa, assim como Uzias teve, mas se exaltou, entendeu que poderia fazer as suas escolhas sozinho, sem ter ninguém para ajudar, e acabou enfiando o pé pelas mãos, fazendo escolhas erradas, mas Jesus pode sim transformar todo esse processo. Uau! Mas para isso as nossas áreas de realeza têm que morrer. Aí eu vejo os céus abertos. Novas perspectivas, novos horizontes. E nessa guerra de ideologia, deixa eu falar uma coisa para você. Historicamente, nunca ninguém ou coisa alguma venceu a verdade do Evangelho. Nunca. Historicamente, você pode buscar na história. Imperadores se levantaram, reinos se estabeleceram, ideologias se fundamentaram. Nós temos várias histórias aí, na escola se aprende isso. Mas nada, absolutamente nada, vence a verdade do Evangelho. Quem colocou ordem no mundo, né, não foi o marxismo, o comunismo, o socialismo. Quem colocou ordem no mundo foi o cristianismo. As verdades que Jesus fundamentou, a revelação plena do amor de Deus, que é na pessoa de Cristo. E eu desafio você, qualquer um de você que estiver me ouvindo, a estudar, a buscar a pessoa de Jesus e não se apaixonar por ele e não mudar. E por fim, tem sim como mudar. Essas ideologias vão acabar e sempre tem homens se levantando pela verdade, né, estão defendendo a verdade, a família, os processos corretos. E eu novamente vou dizer aqui, eu sou a favor de uma reforma assim estrondosa, né, uma reforma poderosa no sistema educacional do nosso país. Luto por isso, sou um defensor disso e em breve eu creio que Deus vai abrir os céus sobre nós. Uau, isso é muito bom.
Tudo isso que a gente está discutindo está aqui no meu livro, As Sete Heranças de Deus, pela editora Eruditos, do meu amigo pastor Renato Salvador. Me siga aqui nas redes sociais, Centro de Excelência Missionária, Facebook e Instagram, meu canal no YouTube, clica lá, vamos caminhar junto. E quinta-feira que vem eu tenho o último episódio que tá show, que eu vou ensinar como desconstruir todo esse conceito de ideologia e começar a trilhar um caminho novo para santificar, renovar e arrumar essas áreas sexuais. Amém, turma? Deus abençoe e um beijo para vocês. Até a quinta.